Nós aqui da Luciana Santos, que é nossa especialista em bioinformática estrutural, e hoje vamos falar sobre docking, né, Luciana? Sim. Vai daí, então, do Uruguai. Bom, gente, então essa vai ser a nossa terceira e última aula, né? Hoje a gente vai falar mais sobre o docking, mas lembrando então que a gente falou na aula anterior, né? A gente começou lá da primeira aula falando da bioinformática estrutural, né? Que utiliza as técnicas computacionais e técnicas experimentais para a resolução das estruturas, tá? E aí a gente começou a falar na última aula sobre a modelagem molecular, que é a predição, que foi, na verdade, sobre predição computacional de estruturas, né? Então, como que a gente, através de uma sequência, a gente consegue ali uma estrutura para o nosso alvo de estudo, né? Para a nossa sequência de estudo. Então, nessa modelagem molecular, a gente não tem só a predição de estruturas, a gente tem mais algumas outras metodologias, tá? Então, o que a gente tem de metodologias, que são as metodologias básicas em si. Cada uma delas depois vai ter subgrupos de metodologias ali no meio, tá? Então, na modelagem molecular, a gente tem a predição teórica das estruturas, que a gente viu na aula anterior. Nessa aula, a gente vai falar sobre docking, tá? Que é uma das metodologias mais populares e mais utilizadas para modelagem molecular, tá? Na bioinformática estrutural, normalmente é o nosso primeiro passo para alguns tipos de estudos que a gente faz. Depois a gente tem a dinâmica molecular, que eu não vou estar falando muito hoje, mas saibam que existe ali uma metodologia, tá? Chamada dinâmica molecular. E também métodos que são os métodos quânticos, tá? Os métodos quânticos, eles existem, eles entram aí nessa parte de modelagem molecular, só que a gente também não vai falar, a gente vai parar aqui no docking, tá? Então, a característica de todos esses métodos de modelagem molecular é a descrição em nível atomístico dos sistemas moleculares e também baixo custo. Quando eu falo baixo custo, é porque você pode ali, através do computador, fazer esses tipos de inferências, tá? Porém, como eu falo que precisa de um computador, você precisa realmente de um computador, então não é tão baixo custo, né? Por exemplo, dinâmica molecular, hoje em dia, a gente precisa, talvez, no mínimo, tá? No mínimo, uma placa gráfica, que são as GPUs aí da vida, né? Pode ser uma GTX 1660, RTX, não sei o quê. Então, normalmente, a gente precisa. São essas placas que normalmente são utilizadas para computadores gamers, talvez. A gente precisa disso, no mínimo, para a gente estar competindo e fazendo trabalhos um pouco mais elaborados, tá? Então, a gente fala baixo custo, tá? Porque a gente não precisa comprar muitos insumos, né? O computador você vai poder fazer várias simulações, vários dockings ao mesmo tempo, mas você tem ali um custo embutido também, tá? Bom, então, qual o motivo da gente utilizar essas metodologias, né? A nível atomístico por si? Porque assim a gente consegue entender alguma coisa, né? Entender um pouco de como que acontece ali dentro do nosso sistema. Então, o reconhecimento molecular é uma das coisas que a gente pode estar entendendo ali através dessas metodologias. O desenho racional de fármacos, tá? Desenho racional de fármacos é um nome engraçado. Eu lembro que a, a minha tese, eu falo sobre desenho racional de fármacos, e aí o membro da banca falou, mas existe desenho irracional? Não, o desenho ele sempre é racional, é porque o nome vem mais do inglês, né? Rational Design. Por quê? No caso aqui, quando a gente faz esse tal de desenho racional, a gente começa a testar várias possibilidades e, através dessas possibilidades, a gente consegue montar novas possibilidades, tá? Então, você tem ali um caminho que você pode estar utilizando no caso de desenvolvimento de novos fármacos, tá? Então, é uma coisa que a gente utiliza bastante quando a gente está falando de modelagem molecular. A estabilidade de macromoléculas, né? Então, a gente tem um sistema ali que a gente pode dizer, por tanto tempo ele consegue ficar estável através de tantos movimentos, né? De formação de estrutura secundária, essas coisas a gente consegue ver através dessas técnicas de modelagem e mudanças conformacionais também. Né? Talvez, dependendo da metodologia, a gente consegue ver mudanças conformacionais menores ou mudanças conformacionais maiores, tá? Então, dependendo da tecnologia, a gente pode ver talvez a abertura de um canal, o fechamento, a passagem de moléculas, qualquer outra coisa. A gente pode fazer isso em nível atomístico, utilizando essas metodologias.
Bom, nessa aula a gente vai focar então em duas coisas, tá? O reconhecimento molecular e a descoberta de novos candidatos a fármacos. Eu vou falar novos candidatos a fármaco, porque para a gente chegar no final, um fármaco, principalmente o pessoal da farmácia, né? Eles pegam um pouco no pé com essas coisas. O fármaco é o produto final, tá? Então, com a modelagem, a gente consegue alguns candidatos, que a gente chama de hits, tá? Então, a gente não chega lá no final. Aquilo que tem ali no final não vai ser pode ser dentro de uma fórmula ou pode não estar lá dentro, tá? Então, candidatos a fármacos, então, são tentativas que a gente tem que a gente consegue através da modelagem molecular, que podem se tornar ali no final, através de outras otimizações, um fármaco. Tá? Então, quando a gente fala de modelagem molecular, é bom a gente sempre lembrar que são candidatos. Tá? Se não tem experimento in vivo, in vitro e assim por diante, a gente não tem ali um final redondinho. A gente tem um candidato para ser esse final. Bom, vamos começar primeiramente com o reconhecimento molecular. O que é o reconhecimento molecular? Se refere às interações que ocorrem entre duas ou mais moléculas e como elas se reconhecem entre si. Então, quando a gente fala de reconhecimento molecular, a gente está falando de duas moléculas, onde a gente pode ter ali o reconhecimento químico, né, através das interações, e o reconhecimento geométrico através do encaixe. Tá? Então, quando a gente tem uma molécula junto com uma outra molécula, elas podem estar ali se reconhecendo e formando ali um complexo. Tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem um reconhecimento químico em relação às interações, onde cada um vão interagir e formar ali um complexo, e a gente tem ali um complexo proteína-proteína, né? Então, você vai ter um encaixe geométrico também, ela vai se encaixar ali de uma forma que você tem a interação entre elas formando esse complexo. Bom, entrando nesse reconhecimento molecular, o que interessa para a gente na modelagem molecular é a predição dos complexos proteína-ligante, tá? O ligante aqui ele pode ser várias coisas. Ele pode ser uma proteína, pode ser uma pequena molécula, ele pode ser um substrato, tá? Um peptídeo, uma coisa desse tipo. E aí a gente está falando de proteína, mas também lembrando, pode ser um RNA, um DNA, uma coisa desse tipo assim. Então, há um grande interesse no desenvolvimento dessas moléculas moduladoras da atividade. Tá? De uma proteína-alvo. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma proteína, ela vai ser ativa e a gente quer uma outra molécula que, quando se liga a ela, torna essa proteína inativa, né? Então, a gente pode pensar aí no inibidor de alguma coisa. Então, ele se ligou ali, ele deixa essa proteína inativa. Então, essa predição de complexo proteína ligante é muito interessante. Então, essa ligação, esse encaixe, a gente consegue fazer isso através de simulações computacionais através da técnica de atracamento molecular ou molecular docking. Tá? Então, atracamento molecular é o que a gente chama em português, molecular docking em inglês, ou apenas docking. Tá? Para nós, a fala docking já é comum, tá? Mas, às vezes, quando a gente vai escrever textos, né, TCC, tese, dissertação, tem sempre alguém na banca que fala, tem o nome em português, usa o nome em português. Então, o nome em português pode ser atracamento molecular, ancoramento molecular, tá? Isso aí vai depender da preferência da pessoa. Ou docking, como a gente pode utilizar. O nome em inglês, molecular docking. Tá? O método, então, esse método é um método computacional utilizado para predizer a orientação preferencial de uma molécula em relação a uma segunda, a qual se pretende ligar, formando um possível complexo químico estável. Tá? Então, aqui a gente tem os exemplos, proteína-proteína, a gente tem métodos de docking que fazem esse ancoramento, né, esse atracamento entre elas, proteína inibidor, que seria uma pequena molécula, então formando um complexo proteína inibidor, ou uma proteína substrato, um complexo proteína substrato, tá? Proteína pode ser substituída, por exemplo, um RNA, um DNA, uma outra macromolécula ali, que pode estar ali, e sempre uma outra molécula que vai se ligar a ela. Então, o docking vai fazer é encaixar uma com a outra. Bom, o docking, ele possui alguns níveis, né? Então, a gente tem que lembrar que o docking, ele pode estar sendo feito de diferentes maneiras, tá? É legal quando a gente for ler um artigo, a gente vê que tipo de docking essa pessoa está fazendo. O docking básico, que foi o docking inicial, é o docking que a gente chama docking rígido.
onde o receptor está rígido e o ligante também é rígido. Ou seja, ele se baseia no modelo chave-fechadura. Então, o receptor vai estar num formato, né, numa conformação, e o ligante vai estar numa conformação complementar. E aí a gente vai pegar esse receptor, ele vai estar paradinho aqui, o ligante também não vai estar móvel, e a gente vai encaixar nele, tá? De uma maneira que seja complementar. Tá? Quando a gente fala encaixe, a gente não liga eles não, tá, gente? É um encaixe ali, ele vai estar próximo, que vai formar interações ali naquela região, tá? Então, é como se fosse esse brinquedinho aí de encaixe, tá? Então, a gente pega um encaixe. Porém, o ligante, quando a gente vai na prática fazer o docking rígido, o ligante, normalmente a gente calcula conformações diferentes do ligante e depois a gente faz o docking rígido, tá? Então, só vai ter um ligante em formatos diferentes, em conformações diferentes, tá? Orientações e conformações em si diferentes que a gente vai colocar ali, vai ligar, vai tentar encaixar ali no nosso receptor. Bom, o segundo docking a gente chama docking flexível ou semi-flexível, né? O receptor ele se mantém rígido, mas aí a gente consegue ter flexibilidade no ligante no docking, tá? Então ali no vídeo está mostrando. Então a gente tem o ligante parado, o receptor parado ali, e o ligante ele vai começar a ter orientações e conformações diferentes ali dentro do sítio, tá? E ali a gente vai calculando qual seria a melhor conformação desse ligante, tá? Então você vê que ele vai para um lado, depois ele volta para ali. Então o programa ele vai estar fazendo isso para tentar encontrar ali um encaixe interessante nesse seu receptor, tá? Então a gente chama docking flexível ou semi-flexível porque o receptor ainda se mantém rígido, tá? Um outro docking que a gente pode fazer utilizando o programa que a gente vai utilizar hoje, mas a gente não vai fazer isso, é um docking flexível, mas com receptor parcialmente flexível e o ligante flexível. Então, o ligante ainda continua movendo ali e a gente escolhe alguns resíduos ali daquela nossa área, né do nosso sítio de do nosso sítio de interesse, a gente coloca eles também para ter uma flexibilidade das cadeias laterais, tá? Então, ali os ângulos da cadeia lateral vão mudando junto com as conformações do ligante. Então, a gente tem ali uma flexibilidade maior dentro do sítio. Em vez de ficar tudo parado, alguns resíduos vão estar se mexendo junto com o ligante. E o último nível que a gente tem é o docking totalmente flexível, onde a gente tem o receptor flexível e o ligante flexível, tá? E aí é um custo maior computacional, porque aí a gente vai colocar todo mundo ali para se mover no meio, tá? Uma das alternativas para a gente chama do receptor flexível é a gente ter várias conformações do receptor. Ou seja, a gente pode pegar várias formas do receptor, talvez no PDB, ou a gente faz uma dinâmica para ter conformações diferentes do receptor, e a gente faz o docking em cada uma delas. Depois junta tudo, faz aí uma avaliação para dizer qual seria a melhor conformação do ligante e do receptor para o nosso sistema, tá? Então, é uma maneira rápida de fazer isso. Ou a gente pode fazer ali, utilizando, como a gente fez ali, alguns resíduos parcialmente flexíveis, a gente coloca todos os resíduos flexíveis, utilizando um pouco mais de maleabilidade ali dentro do seu sítio e faz ali as conformações do ligante. Então, esses são os tipos de docking que a gente tem, tá? Normalmente, o docking comumente feito, né, na maioria das vezes, é o docking com receptor rígido e ligante flexível. Por quê? Porque ali a gente vai ter não só uma rapidez de ter o resultado, mas que a gente pode estar repetindo outros resultados, mas também a gente tem uma confiabilidade melhor para depois fazer mais testes, tá? Então, normalmente, a gente usa receptor rígido, ligante flexível. Bom, e como é feito o docking? O docking é feito por programas específicos, tá? Então, para você fazer esse tipo de metodologia, você vai ter um programa que vai fazer isso. Eu quero fazer o docking de uma proteína, de um peptídeo em uma proteína. Então, se a gente vai fazer o docking do peptídeo em uma proteína, a gente precisa de um programa que talvez seja mais interessante para fazer docking de peptídeo. Eu quero um ligante, uma
pequena molécula, aí eu vou utilizar um programa que seja específico para isso, tá? Então, a gente vai precisar ali da estrutura, da estrutura da minha proteína, né, do meu receptor, e a estrutura do meu ligante. E aí o programa vai tentar encontrar essas interações, né, esse encaixe entre um com o outro. Esse encaixe, normalmente, ele é através das interações, tá? Então, ele avalia ali qual pedaço do ligante interage mais ali com os outros resíduos que você tem no sítio, tá? Eles não ligam, tá? Não há covalência ali dentro, tá? Então, você vai ter só interações não covalentes, normalmente, tá? Bom, então os exemplos de programas são Autodoc, Glide, Vina, Doc, Gold, tá? O Vina é o que a gente vai estar utilizando na prática, é um programinha um pouco mais fácil de ser utilizado. E o programa de docking, né? A gente tem vários programas de docking, mas todos eles vão ter o quê? Um algoritmo de busca e uma função de pontuação. E o que o programa faz ali, né? Independente de qual seja o algoritmo, qual seja a função de pontuação, ele vai tentar realmente colocar esse encaixe ali. Então, o algoritmo ele vai fazer a busca em todo espaço conformacional por uma pose, que é o que a gente chama o resultado do docking, que tenha uma complementariedade entre o seu sítio e as interações do resíduo. Então, eu coloquei um exemplo aqui como se fosse fazer a baliza. Eu sei que essa baliza está um pouco apertada, né? Eu teria que melhorar um pouquinho ali, porque a pessoa é muito boa de fazer baliza, que tá uma grudadinha na outra. Aí ele vai fazendo isso. Então, ele vai colocando. Coloquei o ligante dessa maneira, coloquei o ligante dessa outra maneira, dessa outra maneira, dessa outra maneira. E aí você tem uma função de pontuação que vai dizer, olha, essa posição aqui não é legal. Né? Essa outra posição também não, essa aqui também não ficou legal, essa também não ficou legal. E aí até que chega uma que ela fala, não, essa posição aqui é boa. Então ele vai dar uma pontuação melhor para essa pose. Tá? Então, um algoritmo vai fazer a conformação. Então, o algoritmo como se fosse você fazendo a baliza, e a função de pontuação é como se fosse seu instrutor lá fora falando, não, isso aí ficou bom, isso aí ficou ruim. Tá? Então, normalmente, as funções de pontuação são predição de energia de ligação, tá? Então, vai ter um valor de energia atrelado a essa função. Aí, a função ela vai classificar essas poses e a gente pode até fazer agrupamento de conformações. Então, vamos dizer que são conformações muito similares, a gente coloca tudo num bloco só. E aí, a gente dá um valor para esse bloco de conformações que o programa conseguiu. Tá? Bom, o espaço conformacional ele pode ser bem grande, tá? Então, existem algumas limitações nos nossos programas que diminuem um pouco esse espaço conformacional, tá? E aí você pode estar colocando ali números aleatórios para melhorar um pouco mais, para aumentar ou diminuir seu espaço conformacional. Isso vai depender do programa. Tá? Mas todo o programa vai ter um algoritmo de busca e uma função de pontuação. Aqui tem um exemplo de um algoritmo, tá? Esse algoritmo é do programa DOC, é um algoritmo de construção incremental, ou seja, ele vai pegar a molécula ali, ele vai quebrar a molécula em pequenos pedaços, vai escolher o maior pedaço, normalmente é um anel, tá? Então ele pega esse anel e aí ele vai tentando encaixar em vários lugares ali do sítio. E aí, através da função de pontuação, ele escolhe ali um lugar mais interessante. Então, onde é que tiver o melhor valor da função de pontuação, nesse caso, é uma pontuação de energia, ele vai ser uma pontuação negativa, então valor mais negativo, escolheu aquele lugar, e aí agora ele vai colocando os outros pedaços do ligante, né? Obviamente, ele vai ali olhando para todos os lugares onde tem melhores interações. A função de pontuação vai dizer para ele qual é o melhor lugar, colocou ali, aí agora eu vou crescendo o meu ligante até o final. Tá? Então, esse algoritmo de construção incremental, ele escolhe ali as posições através de onde tem a melhor pontuação, que no caso são as interações. Para essa função, a gente tem interação de Van der Waals e interação eletrostática, tá? Então, soma isso e ele vai te dar o valor, e aí vai dizer onde é que é o melhor local para isso. Bom, e quando que a gente faz o docking, né? Qual é a ideia? Quando num trabalho eu falo, vou fazer um docking, tá? Então, vamos dizer que você tem um ligante ativo no seu trabalho, né? Talvez você procurou, né, algum ligante na literatura, né? Você tem algum fármaco interessante que interage com tal
proteína e tal, e você quero ver como que tem essa interação entre essas duas moléculas, né? Então, eu vou lá e faço um docking. Claro, se isso tiver lá no PDB, como a gente falou anteriormente, né? Já tiver lá o ligante nessa proteína de interesse no cristal, na cristalografia, você vai usar a cristalografia. Caso você não tenha, você vai para o docking. Ah, mas agora eu quero ver mudanças no meu ligante. Você vai fazer o docking. Tá? Então, você pode também fazer pressão de afinidade de ligação, tá? De uma série. Então, por exemplo, eu tenho aqui um trabalho, né? Um trabalho que começou com a minha orientadora, a Rafaela, né, Ferreira. Ela tem a cristalografia de um ligante, né? De um inibidor da cruzamina, né? Do T-cruze. Ela conseguiu, depois ela fez o cristal, ela conseguiu isso aí através de docking, HTS, ela fez vários procedimentos e conseguiu, ela conseguiu o cristal desse inibidor. Desse inibidor, ela fez uma série ativa, tá, de outras mudanças nesse inibidor aqui, que deu um valor de C50 para ele. Só que ela não conseguiu fazer todas as estruturas cristalográficas para todos esses ligantes, para toda essa série. Então, a gente partiu para o docking. Através do docking, a gente foi ver qual seria a diferença entre um ligante para o outro em relação à sua afinidade predita pelo docking, tá? Então, você pode fazer isso. Ou você pode identificar novos ligantes também, tá? Através da triagem virtual, Virtual Screening, tá falando um pouco mais lá na frente, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma base de dados de ligantes, eu vou fazer um docking em massa para encontrar novos ligantes, e aí eu vou ter o que a gente falou, que eu falei anteriormente, candidatos, tá? Então, eu vou ter ali novos ligantes, novos candidatos para serem testados depois. Bom, e o que se espera do docking em si, né? Eu faço um docking e o que eu estou esperando dele? A gente espera que o programa vai encontrar uma pose que seja parecida com o experimental, tá? Então, que ele vai reproduzir o que talvez a gente consiga se a gente fizer a predição experimental dessa estrutura. Tá? Então, eu fiz o docking, eu estou esperando que isso aconteça. Tá? A gente pode determinar também importantes interações entre o ligante e o receptor, né? Então, a gente faz ali quais são os resíduos ali do sítio que eles estão interagindo, que tipo de interação eles fazem, e permite também fazer comparações entre o conhecido e o desconhecido. Então, vamos dizer que a gente tem ali estruturas com outros ligantes, e aí eu faço o docking com o meu ligante, e aí eu comparo o que já existe com o que não existe, que eu acabei de descobrir, que é o meu, tá? Bom, isso é no mundo imaginário do docking que tudo dá certo, tá? Mas o docking às vezes não dá certo. O docking é uma aproximação. Lembrando que o sistema ele vai estar ali, né? A aquosa vai estar lá no meio, a aquosa, né? A proteína e tal. No docking a gente normalmente não utiliza muitas moléculas de água. A gente tenta fazer de uma coisa mais rápida, né? Só o ligante está flexível. Então, o que pode acontecer é o que aconteceu aqui no trabalho da Rafaela, que ela tem esse ligante aqui na pose cristalográfica, que ela conseguiu, né? Através do experimento, né? Da predição experimental. E quando ela foi fazer o docking, o ligante ficou numa conformação totalmente diferente, tá? Então, azul é o que ela tem do experimental e o verde foi o que ela conseguiu do docking, tá? Então, o docking tem, e de certas maneiras, né, todas essas limitações dele acabam não dando, assim, valores tão interessantes no final. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Então, porém, existem limitações, tá? Eu gosto sempre de dizer isso. O docking é um método muito bom, mas ele não é perfeito, tá? Então, a única certeza que a gente vai ter do resultado de docking é que ele se liga numa região do receptor, tá? Então, o programa, ele vai pegar o ligante que você deu para ele e vai ligar. Tá? Igual o bebezinho está fazendo ali. Ele vai tentar colocar ele em vários lugares. Ele não conseguiu encaixar, ou conseguiu encaixar, ele vai lá e coloca. Tá? Então, o docking vai fazer isso. Tá? Então, o que a gente espera pode não acontecer. Então, a gente tem que lembrar que existem limitações, aproximações feitas no método que pode, talvez, não dar o que a gente quer. Tá? Por isso, o método não é perfeito, mas ele é bom. E aí a gente tem ele como sendo uma etapa inicial para uma hipótese científica. Então, eu tenho um ligante que eu não conheço, eu fiz o docking, depois eu vou trabalhar sobre esse meu ligante, tá? Fazer várias outras análises para aumentar a minha confiabilidade no meu resultado, tá bom?
Bom, e como que a gente, então, apresenta esse resultado de docking? A gente precisa colocar o maior número de informações possíveis, tá? Então, por exemplo, complementariedade com o receptor. Então, aqui tem um exemplo. Eu tenho esse ligante aqui que eu fiz o docking nesse receptor. A gente pode ver ali que o ligante ele ficou bem encaixado ali nesse sítio. O sítio ele é um pouco estreito, tá? Mas ele fez um encaixe interessante ali. Ele faz algumas interações com resíduos interessantes. E são resíduos, talvez, que eu já tinha visto na literatura, que são resíduos importantes. E aí eu vou começar a escrever, contar essa história, tá? Como que ele se liga ali, como que o docking me mostrou e o que eu já sei que tem na literatura. Tá? Então, a gente vai olhar todas as interações não covalentes. Aí ele faz ligações de hidrogênio. Normalmente, as ligações de hidrogênio são bons filtros, tá? São interações que a gente pode dizer, faz interação de hidrogênio, é uma interação interessante, né? Quanto maior o número de ligações de hidrogênio, talvez ele consiga se manter mais ali, tá? Não é uma interação forte, mas é uma interação ali que faz com que talvez o ligante se mantenha ali por mais tempo no sítio. Empilhamentos aromáticos, tá? Empilhamentos aromáticos, eles estão ali para mostrar que talvez o encaixe entre os resíduos aromáticos e o ligante, se tiver anéis aromáticos, ele pode se manter ali também, tá? Interações hidrofóbicas, interações iônicas, são tudo interessantes para a gente ver. Então, a gente pode dizer ali, mesmo que a gente não tenha muita coisa na literatura, a gente diz que tem um bom encaixe, forma boas interações, talvez com aminoácidos interessantes, tá? Então, isso é como a gente apresenta um resultado do docking. Bom, e aí a gente vai agora falar o que mais a gente pode utilizar no docking, tá? O que mais a gente pode estar utilizando o docking para. Então, o docking, ele está bem... ele agora está sendo bem integrado na descoberta de novos, de novo, candidatos a fármacos, tá? Então, principalmente agora com o SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2, no começo da pandemia, a gente pode olhar na literatura milhares de artigos, né, de estudos que fizeram triagem virtual através através de inibidores conhecidos na literatura, ou fármacos aprovados, FDA approved, ou que são aprovados nessas agências, né, que aprovam esse tipo de fármacos, fizeram a triagem virtual inicial, tá? Então, isso daí foi a corrida dessa década, foi tentar encontrar ali um inibidor para o SARS-CoV, mas olhando para conhecidos, né? Para inibidores já conhecidos na literatura. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada ali no começo, 2020, finalzinho de 2019, começo de 2020, vocês vão ver milhares de artigos falando sobre virtual screening, né? Triagem virtual. Tá? E alguns deles, alguns deles provocaram esse alvoroço em relação de quais são os inibidores que a gente pode estar utilizando como fármaco, tá? A cloroquina, né? Hidroxicloroquina, os inibidores da HIV, né? Agora não estou me lembrando os nomes dos inibidores de HIV. Todos esses, você vai ter lá um estudo computacional, né, de virtual screening, de triagem, que começou ali para dizer, não, esses inibidores aqui são interessantes, tá? Depois, quando os experimentos foram melhores feitos, né, vocês foram vendo que a eficácia deles não são muito interessantes, tá? Mas começou-se normalmente com um estudo computacional, depois um estudo in vitro, depois um estudo in vivo. Bom, então o desenvolvimento dos novos fármacos, ele tem um alto custo, né? E ele é altamente demorado. Ele vai demorar aí em base de 10 a 15 anos, tá? Então você tem ali... normalmente se testa por volta de 10 mil compostos. Aí desses 10 mil compostos, a gente pega ali o clínico, né, o pré-clínico ali, utilizando in vitro, in vivo de 250 compostos. Depois a gente faz uma fase 1, 2, 3 dos compostos. Isso tudo vai demorar aí por volta de 10 a 15 anos para ter ali uma droga aprovada. Então, ela tem um alto custo, você precisa fazer todos esses testes, precisa fazer todos
esses clínicos e todos esses testes clínicos, e aí a gente consegue aprovar ou não essa droga, tá? A taxa de aprovação, ela é muito pequena. Eu acho que de todas as campanhas de descoberta de novos fármacos, por volta de 10% consegue chegar aí no final, tá? E isso daí comendo 10, 15 anos aí da pessoa. Então, a ideia de utilizar o docking aqui é você tentar agilizar essa primeira etapa, tá? O docking, ele entra nessa primeira etapa dessa etapa de descoberta de novos fármacos, né? Etapa de drug discovery. Então, ao invés de fazer o HTS, né, o experimento em massa de 10 mil compostos, que você precisa comprar os compostos, precisa preparar os compostos, né? Você precisa ter a máquina para fazer todos esses compostos em massa, né? Que são aquelas máquinas gigantes de HTS. Por que não testar isso no computador primeiro? Diminuir esse número de compostos, e aí a gente faz o teste de um número menor de compostos, né? Então a gente consegue ele tentar uma melhor confiabilidade e um menor custo. Então, por que não a gente não coloca o computador nessa etapa? Então, isso que vem a triagem virtual ou virtual screening, que vai permitir a avaliação de milhares, né, milhões, milhares, bilhões agora, de compostos computacionalmente, tá? Então, quando a gente tem né, quando a gente tem, por exemplo, a estrutura do alvo, que a gente está, a nossa proteína-alvo, a gente pode fazer esse docking que eu estava falando anteriormente, que é o docking baseado na estrutura, ou você pode fazer, quando você não tem estrutura, você pode fazer baseado no ligante. Você tem ligantes e inibidores conhecidos, você pode pegar esses inibidores, achar mais inibidores e fazer o QSR e esses tipos de metodologias que são baseadas no ligante, tá? Então, a ideia é que, em vez de testar 10 mil compostos, a gente escolhe alguns do Virtual Screen, vamos dizer, 1.000, 2.000, talvez, 5.000, 100, dependendo do poder de teste que a gente tiver, tá? E aí compra apenas esses compostos que o docking disse para a gente que é interessante, tá? Então, o Virtual Screen ele vai ser usado nesse pedacinho aqui, tá? Nesse pedaço, onde que a gente vai fazer todo um processamento computacional antes de entrar na parte experimental, tá? Então, o objetivo aqui é tentar, desses nossos grande número de compostos ali, ter uma lista de compostos que seja interessante para testar, tá? 100, 200, 1.000, 2.000, vai depender do poder do teste. Para a gente aqui, pobres brasileiros, né, a gente normalmente não consegue testar muitos compostos, tá? Então, a gente vai afinando essa nossa lista para o maior número possível, 20 compostos, 30 compostos, talvez. Os compostos, normalmente, eles são cotados em dólares, né? Então, você precisa de uma quantidade suficiente para fazer os testes e normalmente isso, no orçamento que a gente tem, às vezes não é difícil, né? A gente conseguir comprar esses compostos. Bom, tem agora, né, isso daí, para quem é da área, a gente está vendo agora uma corrida muito grande para triar cada vez mais compostos computacionalmente, né? Lembrando que lá no HTS eles falam por volta de 10 mil compostos, ou seja, você precisa comprar os 10 mil compostos e fazer esses testes através do HTS. No computador, a gente não tem essa limitação, a gente pode fazer milhões de compostos, tá? Antigamente a gente utilizava, né, na época que eu comecei a fazer meu doutorado, o pessoal fazia 2, 3 milhões, a gente, 2, 3 milhões de compostos utilizados na triagem, nossa, porque você aumenta seu espaço, né, de possibilidade. Mas agora, vamos dizer, em 2019, 2020, a gente já tem as ultra large libraries, né, que são as bibliotecas de ligantes ultra large, né, grandes. Então, essa primeira foi 170 milhões de ligantes. Então, o pessoal começou agora a testar no computador e construir algoritmos, funções de pontuação e protocolos que ajudam nessa triagem, tá? Então, se você tem 170 milhões de ligantes, você está tentando aumentar ali o seu número de hits, seus números de candidatos, tá? Porque agora você está testando muitas coisas. Então, ali talvez você consiga uma lista mais interessante de ligantes. Você não vai ficar, será que faltou um tipo de ligante que eu não triei ali, né? Que talvez o docking poderia colocar numa posição melhor?
Então, a ideia é aumentar, tá? Então, a gente tem... Essa primeira foi 170 milhões de ligantes, é um artigo da Nature, tá? Um artigo muito interessante. É do pessoal lá da... obviamente, tem colaborações aí no meio, mas é o pessoal lá da São Francisco, né? Da USCF, tá? E aí, depois, outros começaram agora a correr atrás disso, né? Então, a gente tem ali uma ultra-large de 1,5 bilhões de compostos. Tá? Então, aí o pessoal testa tudo isso no computador e aí você pega uma lista interessante para fazer o experimental. Tá? Então, é essa integração da triagem virtual no processo de descoberta de fármacos, que é a corrida agora do pessoal, né? Na aula anterior eu falei do pessoal do AlphaFold, né? Que é da predição de estrutura, agora eu estou falando do pessoal do docking. Tá? Então, existe essa pequena corrida. Porém, temos que lembrar que para você triar 170 milhões de compostos, ou 1,5 bilhões de compostos, você tem que ter bastante armazenamento. Ou um protocolo em que você consegue triar e ir tirando esses seus inibidores de armazenamento. Tá? Por quê? Porque existe um volume ali nesses ligantes, né? Eles são arquivos textos, mas eles são arquivos textos que têm tem valores, né? Então, vamos dizer, vai ter 1 mega, 2 megas. Então, você precisa de ter um HD que comporte toda essa triagem, né? Porque, teoricamente, você precisa triar todo mundo para depois você fazer a sua organização da lista, né? Então, agora o nosso problema que você tem quando você faz essa triagem é a Big Data. Então, se você vai fazer no seu laptop aí, o meu laptop tem 156 gigas de HD, né? Terrível. Eu fico sem espaço normalmente. Então, imagina fazer 170 milhões ou 1,5 bilhões de ligantes. Então, você precisa estar pensando em alternativas para isso. Bom, depois que você obtém esse conjunto satisfatório de ligantes da sua triagem virtual, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que analisar essa diversidade dos ligantes. Talvez o programa do docking ele coloque ali para você os mesmos ligantes, tá? Porque ele vai ter uma afinidade por aquele ligante. Então, você precisa dar uma olhada nessa diversidade. Em vez de você pegar 10 ligantes, que é tudo a mesma coisa, mudando algum átomo, né? Ou alguma carga, alguma coisa desse tipo, você pode pegar. Vou pegar um desse, um outro desse, né? Eu vou ter uma diversidade maior. Porque às vezes você vai testar 10 coisas que são muito similares, e aí nenhuma delas tem inibição, uma só tem inibição. Então, é interessante você estar analisando essa diversidade para quando você for fazer o seu teste, você cobrir o maior número de ligantes, tá? Otimizar os ligantes. Otimizar os ligantes é o que, assim, ele é tão bom para o experimental quanto para o computacional. Então, voltando nesse trabalhinho, que a gente tem aqui. Então, a gente tinha aquele ligante, né, inicial, aí fez todas essas modificações nesse ligante, e aí essas modificações, elas podem ser racionalmente feitas, ou seja, se eu colocar um OH aqui, eu substituir por um bromo, se eu substituir por um outro composto, tá? Então, isso é otimizar ligantes, ele vai aumentar ou diminuir, né? A gente pode ver do 16 o 15, na verdade, o 15 vem primeiro, né? Você tinha o 15 para o 16, então você aumenta ou diminui a afinidade. Do 16 para o 15 tem uma melhor afinidade, o 16 tem pior. Então você tem essas modificações e se otimizar. O que melhora, o que piora essas afinidades. O docking também pode ser otimizado, em vez de a gente utilizar o docking o receptor rígido, ligante, flexível, a gente pode pegar uma lista de ligantes e agora vamos colocar flexibilidade em todo mundo. Vamos ver se esses ligantes ali, eles se mantêm, essas interações se mantêm. A gente pode fazer essa otimização também. A dinâmica é uma boa alternativa também para fazer essa flexibilidade. Eu não vou falar de dinâmica, mas a dinâmica você coloca ali dentro, né, de uma caixa d'água, né, de um sistema um pouco mais similar, né, obviamente com muitas aproximações ali no meio, né, que você tem ali as moléculas de água ali no meio, então você vai ter uma flexibilidade, você vai ter um tempo, você vai ver ali se o ligante, junto com a flexibilidade do seu, junto com essas moléculas de água, com esses íons ali no meio, eles se mantêm ali, as interações se mantêm. Então, a dinâmica é uma boa alternativa quando você começa a fazer essas campanhas, né, tanto de virtual screening quanto de docking, tá? E
o importante é o validar experimentalmente. Você pode publicar artigos com docking, dinâmica, computacionais? Sim. Tá? Você consegue, existem revistas que trabalham apenas com computacional. Então, você pode fazer uma campanha de modelagem molecular, onde é que você tem predição da estrutura. Eu tenho essa estrutura. Fiz a estrutura. Depois eu tenho um ligante que talvez possa ser um possível inibidor. Faço o docking. Agora eu quero ver a estabilidade dele. Faço a dinâmica. Agora eu não tenho mais como eu fazer, não tenho experimental, não tenho como ter essa estrutura resolvida experimentalmente, eu não tenho recurso para fazer isso. Vou parar aqui na dinâmica. Pode, você tem revistas que publicam esse tipo de trabalho, que são meramente, todo ele, computacional. Porém, esse tipo de revista, elas são um pouco o impacto delas não são tão altos assim, tá? Então, o impacto da revista vai melhorar, ou às vezes o seu artigo vai ser um pouco mais bem aceito quando você tem experimentalmente, tá? Você pode fazer inibição, calcular IC50, por exemplo, não determinar a estrutura, calcular IC50, calcular EC50, né? Esses tipos de metodologias. Isso agrega bastante ao seu resultado, mas você pode parar ali. O meu trabalho vai ser meramente computacional. Existem revistas que aceitam trabalhos computacionais. Obviamente, tem que ter uma boa qualidade, tá? Quanto melhor a qualidade do seu trabalho, melhor revista você vai conseguir para você colocar o seu trabalho lá, tá? Normalmente, essas revistas, e assim, experiência própria, tá? São complicadas, tá? Demora um pouco, né? Os revisores são bem rígidos em relação a como que você fez sua metodologia, né? Esse trabalho que eu estava falando anteriormente com a SARS-CoV-2, né? Com a protease principal da SARS-CoV-2. A gente está rolando com ele aí já há 2 anos, né? Então, o trabalho está bem feito, a gente seguiu um protocolo bem rígido, mas aí sempre tem, mas é necessário, o resultado não deu legal, o ligante no final, ele é tóxico ao humano, isso vai fazer o quê? Mas é uma contribuição científica, tá? Então, vocês têm que saber que as revistas, quanto maior o impacto da revista, vai ser um pouco mais complicado, você vai ter que se justificar melhor as suas posições. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês na parte teórica, e aí agora a gente vai para a parte prática, tá? A gente vai utilizar o PyMol de novo, e aí a gente vai utilizar o Vina, para a gente estar fazendo um docking aí, utilizando lá main protease do SARS-CoV-2, tá? Então a gente continua com esse tema do SARS-CoV-2 aí para vocês. Bom, eu vou parar aqui, e aí eu vou abrir, compartilhar outra tela, peraí. Aqui. Bom, gente, tá? Vocês estão aí ainda? Como que vocês estão aí? Deixa eu ver quanto de bateria eu tenho. Não tem muita bateria, não. Tem que colocar aqui. Estamos por aqui. Os meninos estão meio quietos. Fala oi aí, alguém. Tem gente que está sem microfone, né? Oi. Porque às vezes... Isso. Porque às vezes a gente fala, não tem resposta. Como eu não consigo ver a cara de vocês... Não, eu desliguei aqui também para deixar menos banda, né? Mas, tipo... É só para... Bom. Eles então, conseguem achar esse tutorial lá na Biodados, no link Pinguim, né? Isso. Estou mostrando aqui para vocês. Acompanhar, abrir o tutorial, vai na Biodados, naquele link Pinguim, e tem uma pasta bioinfraestrutural, onde tem um monte de coisa. Nós vamos entrar na pasta Docking hoje? Isso. Não, a gente vai utilizar aqui o tutorial tá aí Docking. Fora, Isso. A pasta Docking são os arquivos. Não, esse aqui é antigo, né? É antigo. Esse é da Rafaela. Esse aqui é antigo. Eu acho que é da Rafaela. Esse Docking prático aqui são os arquivos que a gente vai estar utilizando. Tá? A gente vai copiar isso lá no servidor. Tá. A gente segue. Mas é bom vocês abrirem a Biodados, entrar naquele link Pinguim e nessa pasta aí, bioinfraestrutural. Que aí a Luciana vai guiando vocês onde é que a gente vai. Mas vamos primeiro copiar os arquivos ou vamos no tutorial?
Não, vamos no tutorial, porque a gente precisa... Cadê o Primeira coisa que a tutorial? gente vai Mostra fazer... lá qual que é o tutorial. Deixa Ó, eu o ver. tutorial é esse aqui, ó. Tutorial Tutorial, Docking Docking, MPro S MPro, S1, 2022. tá, MPro. Nós vamos fazer com essa tal Isso, proteína MPro, né? isso. Tutorial Docking MPro. Vocês abrem aí numa janelinha aí, beleza? Imagino que vocês tenham um Paimol. Eu não preparei vocês, mas quem está fazendo essas aulas tem que ter um Paimol, né? Alguém aí não tem Paimol, é? Gente, quem não tem Paimol não precisa estar correndo para instalar, não, porque o que a gente vai fazer é preparação e o docking a gente vai estar fazendo no servidor. Aí depois a gente volta para o Paimol para olhar, tá? Então pode instalar aí enquanto a gente está conversando, fazendo as coisas aqui, porque a preparação já vai estar lá, tá? No servidor. Para ver o resultado, você vai precisar do Paimol, tá? Mas quem teve na primeira aula ali, provavelmente tem um Paimol aí funcionando. Beleza. Então, a tá? gente vai fazer um docking de uma coisa que já estava docada, né? Para poder ver se a gente está acertando, né? E usando o programa do Autovina, que eu vou colocar o seminário do autor aqui depois para eles verem. Exato. Então, gente, o que a gente vai estar fazendo aqui é o que a gente chama de redocking, tá? O redocking é você docar uma coisa que já existe na sua estrutura, né? Lá no cristal. Então, você pega uma estrutura do PDB, que já é um complexo proteína ligante, tá? No caso, a gente está trabalhando aqui com um inibidor, tá? Essa molécula ligante ali é um inibidor. Quando a gente fala ligante, ligante pode ser qualquer coisa, tá? Ligante pode ser um íon, ligante pode ser um inibidor, ligante pode ser um substrato, tá? Inibidor é quando a gente fez o teste e sabe que ele inibe a proteína, tá? Então, nessa estrutura que a gente tem um inibidor, tá? Ele tem ali uma inibição. No artigo, se vocês forem lá, depois vocês vão ver que tem uma inibição, não sei quanto é o valor de C50, mas ele inibe, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse ligante, tá? Tira ele do lugar e fala para o programa, que é o Autodoc Vina, que a gente vai estar usando, e fala: Vina, coloca ele no lugar e eu quero que ele esteja mais próximo possível do que ele estava antes, tá? Então, esse é o que a gente chama de redocking. O redocking, ele normalmente a gente faz, tá? É um procedimento muito utilizado para a gente ver se o programa realmente está reproduzindo o que a gente quer. Então, quando a gente pegar uma coisa que a gente não conhece, como é o modo de ligação, a gente sabe que ele reproduziu aquele que a gente conhece. Então, a gente tem uma maior confiabilidade, tá? Então, se a gente não conhece, mas a gente tem um que a gente conhece que ele reproduziu, então a gente já sabe que esse programa ele consegue reproduzir, tá? Então, é só uma confiabilidade que a gente tem. E, normalmente, artigos, né? Nesse artigo que eu estou falando é porque eu estou fazendo major revision dele, o revisor pediu, e cadê o redocking? Tá? Então, por que vocês não mostraram o redocking? Vocês fizeram o redocking? Né? E aí a gente fez, obviamente, o redocking, mas não tinha colocado no artigo. Então, você tem que mostrar. Então, olha, a gente, antes de começar o docking com esses ligantes que a gente não conhece, a gente viu com o ligante que a gente conhece, que ele reproduz, tá? Então, é só uma maneira uma maneira de validação da nossa metodologia. Bom, então, você já sabe agora que é o redocking, tira do lugar, coloca com o programa e aí avalia se isso mantém. Então, a primeira etapa do nosso tutorial, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, não muito, senão ele abre tudo, né? Vou aumentar aqui para baixo. Vou aumentar aqui. É abrir o Paimol. Tá? Aqui no tutorial eu falo para vocês abrirem um Paimol que tenha a Paimol, não sei o que, mais console. Por quê? Se você abre só Paimol, ele não abre a janelinha de cima. Vou abrir meu Paimol aqui. Vou abrir esse aqui, que é o que acho que todo mundo instalou. O meu Paimol tem um Paimol que não está funcionando, o outro está funcionando. Se eu trocar de Paimol, não tem problema, tá? Porque o meu realmente tá com um problema nos Paimol. Então, quando você abre TK, GUI, mais console, ele abre isso aqui, tá? Ah lá, fechou tudo. Não sei, meu Paimol tá... Acho que esse meu Paimol que tá... Ele pega muita memória aqui. Bom. Então, abri o Paimol. Abri meu Paimol aqui para vocês.
né? Então, dê preferência e a gente vai abrir a estrutura, que foi aquela estrutura que a gente utilizou na primeira aula, tá? Que é uma protease com complexo com um inibidor, que veio de uma triagem virtual, tá? Então, tem um artigo todo sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ele não aumenta a letra aqui, não. Deixa eu abrir meu outro painel, que acho que esse painel aqui meu que não tá funcionando, não. Abrir. Não, abriu mesmo. A gente até consegue ler aqui, mas se você compartilhar só uma janela ou só a outra, a gente consegue ver maior se você fechar ela. Só que aí a gente vai ver uma... Esse aqui... Não vai ver o tutorial, porque esse aqui, né? ó... Esse aqui eu consigo aumentar um pouco mais a letra. Ah, esse aí assim tá bom. Na hora que eu for digitar, né? Então, FET, aqui vai ficar pequeno, mas na hora que aí fica aparecer... pequeno mesmo. Tá no tutorial esse comando ou não? Tá no tutorial. A Deixa gente eu mostrar pode o seguir tutorial. que número que tá no tutorial FET? Número 2 do tutorial. FET. FET 7L10. É para baixar a estrutura 7L10. Isso. Só que esse seu tá vindo com branco e douradinho, dele está vindo preto em sticks, né? Exato, porque o meu Paimon já vem já tá setado para aparecer assim. Bota sticks para eles. Sticks, né? Como que ele Eu acho que vem lines, né? Normalmente vem lines. Lines. Show lines. Vocês estão conseguindo abrir aí? Você consegue pôr o fundo preto? Deve vir. Vou colocar, peraí. Normalmente vem verde, não sei. Display background. O de vocês vem no formato line. Se vocês já fizeram prática de Paimol, vocês sabem já que pode mudar o formato. Então, normalmente vem assim. Isso aí. Se vocês fizerem o FET 7L10, vocês vão estar na mesma posição do que a Luciana. Lembrando que para mexer é só clicar aqui com o esquerdo do mouse, né? Você clica, segura e vai mexendo. O zoom é com o direito do mouse. Por enquanto a gente tem no menuzinho da direita a 7L10, mas agora vamos extrair o ligante, né? Isso aí. Quem perguntou? Não. Fica mostrando aqui. Bom, aí agora a gente já tem a estrutura. O que a gente precisa para o docking? A gente precisa tirar o ligante, né? Separar, na verdade, não tirar, separar a estrutura da proteína para a estrutura do ligante, tá? Então, são os comandos que a gente tem aqui no nosso tutorial. Então, extract ligante has any, né? Shape, que é o nome do ligante, tá? Eu falei isso na última aula, deixa eu subir aqui. Lembra que eu sei que é o ligante, porque quando eu olho aqui, ó, na minha sequência, eu descubro que é esse nome aqui. Ou lá no PDB, ele vai ter esse nome, tá? Clicando aqui embaixo tem... Isso, esse é o nome que eles deram lá para o ligante. Tá? Você já extraiu então, aí, por isso que tá como selé ali? Não, eu apertei aqui na sequência. Você só apertou aqui na sequência. Tá. Quando faz aqui na sequência, ele fica selecionado. Tá? Agora, vamos lá extrair, então. Aí então, vou extrair. Bonitão. Vou extrair Extract, ligante, Rianche. Então, aí ele vai aparecer como ligante, né? Isso. Então, ó, o que eu fiz? Vai aparecer aqui uma seleção, deixa eu tirar essa seleção aqui. Vai aparecer uma seleção chamada ligante, que ela vai estar separada da minha proteína. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu tiro a minha proteína. Se eu fizer assim, eu tiro o meu ligante. Deixo só a proteína. Então, você pode selecionar ligante ou proteína agora, que separou, né? Exato. Inclusive, quando você mostra a 7L10, ela ficou sem ligante, porque você extraiu o ligante dela. Exato. Então, ó, se eu tirar o ligante, ela fica aqui sem ligante, tá? Então, extrair. Então, eu estou separando o ligante de proteína da estrutura. Doido. Então, ó, vamos mostrar em sticks o ligante para deixar um pouco mais ele. Você coloca pode ser no pretinho mesmo.
Isso, pode ser no pretinho aqui ou aqui embaixo, tá? Dependendo aí de como que apareceu para você. Aquela visão antiga chama lines, né? Stick, ele é mais gordinho. Isso. Vocês podem vir aqui também, ó. Show Sticks. Tá? Então, agora ele tá mais gordinho, né? Ele fica mais destacado. E aí a gente vai colorir ele de uma outra cor que, se eu não me engano, é a magenta. Aí é um comando doido. Isso, é um comando aqui, ó. É um comando útil.cban ligante. Então, ele vai colorir todos os carbonos de magenta do ligante, tá? Que eu só coloquei o ligante. Lembrando que a gente pode fazer isso aqui, ó. Color by element, e a gente escolhe. Esse menu é difícil de entender, tá? Para mim. Carbono 5. Então, melhor fazer esse negócio do Ceban aí, que ele fica roxinho. É rosa isso, mas né? Você pode vir aqui, pink, ó. Né? Não chega um rosa. É magenta, né? Magenta é um rosa, mas... Eu fiz um curso de rosa, magenta, pink, roxo, então, ó, lilás. Só para ficar bonitinho. Isso aqui não tem nada a ver com o dock em si, tá? É só uma perfumaria para a gente mostrar ali que ele tá diferente, tá? Então, ó, a gente agora vamos analisar só as interações, né? Só para a gente ver quais são as interações que a gente tem entre o ligante e a proteína. Então, a gente vem aqui no menu do ligante e a gente vem Actions, Find Polar Context to Any Atoms, tá? Então, eu venho aqui, ó, no ligante. Tem um delay. Vai no Action, Add Action. Aí no Action você vai no Show, Find. Não. Action Find. Polar Contatos, qual deles? Any atom. Para qualquer átomo. Então o ligante vai fazer contatos polares com a galera de volta. Isso, aí você pode vir aqui, Apareceu os contatos. Apareceu os contatos. Então, esse nosso ligante aqui, ele faz contatos polares, tá? Através desses resíduos, através desses átomos, isso, aqui, tá? Isso aqui também não tem nada a ver com docking, é só para a gente descobrir aqui quais são os resíduos que ele faz a interação. Então, aqui no tutorial... Três interações aí? Isso. Ele está interagindo com quem que é. Com 3, exato. Ele está interagindo com 3. Você pode ver também, ó, quando você clica aqui, ó, por exemplo, ele está nesse aqui. Você clicou aqui, ele vai mostrar, ó, glicina 143, tá? Então, ele está fazendo a interação com a glicina 143. Vou clicar aqui. Essa é a histidina 163, tá? E o último que está fazendo aqui é esse pedaço aqui. Eu clico e eu sei que é a glutamina 166. Tá? Glutamato 166, tá? E aí, para quem está estudando MPRO, sabe que esses são... Tem uma cisteína aqui também, né? Esse é o mesmo ligante? Eu cliquei errado, né? É outro. Não, é porque eu cliquei errado. É difícil clicar em sticks. Tá aqui, ó. Sticks é complicado aqui, tá? Cisteína. Tem uma glicina aqui que eu não coloquei no tutorial, mas tem uma glicina também, tem. A glicina é porque a glicina provavelmente está para cá. Beleza, aprendemos a mostrar os contatos de uma maneira automática, né? Isso. Então, olha, para quem está estudando MPRO, né, no caso, eu estava para fazer o artigo, então ele encontra interação polar com a cisteína, que é a cisteína catalítica, a histidina 163, que é uma histidina interessante ali no meio do sítio, tá? Não é histidina catalítica, a histidina catalítica é a 41, tá? Mas é uma histidina que faz interações, né? Uma histidina importante, e o glutamato 166, tá? Então, esse glutamato ali também é importante, ele dá uma flexibilidade ali no sítio, tá? Então, isso daí tem tudo na literatura. Então, a gente descobre que o nosso ligante está fazendo interações com resíduos importantes, tá? E aí, quando a gente for olhar o docking, a gente vai tentar ver se ele mantém essas interações, tá? Bom, agora começa a parte interessante para o docking, tá? Quando a gente pega uma estrutura, no caso, essa estrutura que a gente tem é uma estrutura cristalográfica, tá? Ela não tem hidrogênios, tá? Então, o que a gente precisa para o docking? A gente precisa adicionar hidrogênios, tá? Os hidrogênios, eles são importantes para o docking.
Na estrutura a gente não tem os hidrogênios, a gente adiciona esses hidrogênios, tá? Então, existe um comando no Paimol para adicionar os hidrogênios, que é o H_add, tá? Tá no item 6 ali. Item 6 do tutorial, H_add, ele vai adicionar os Hs, claro. Beleza. Isso. Então, vocês vão ver aqui que tem vários, né? Ele adicionou tudo aqui, ó. Todos os Hs aqui. Até nas moléculas de água. Esses pauzinhos brancos aí. Agora são os H que estava faltando. Exato. Então, você vai ver que essa estrutura agora está um pouquinho diferente, tá? Porque agora a gente tem os hidrogênios, tá? Para o Vina, a gente não precisa adicionar todos os hidrogênios, tá? A gente vai adicionar só pelo fato de ser mais fácil. Mas ele só olha os hidrogênios polares, tá? Então, a gente poderia adicionar só os hidrogênios polares, mas a gente adiciona tudo só para ter uma facilidade. E aí eu coloquei um warning aqui, né, um OBS no tutorial, é que quando você for fazer um trabalho mais prático, você precisa estar atento às protonações, tá? Dos resíduos titulares. Então, tem programas, servidores web que fazem essa protonação, tá? Aqui a gente não vai precisar, não vai fazer muita diferença para a gente, mas talvez um trabalho mais sério, você precisa ver quais são as protonações, tá? A própria KA, H++, são servidores web que você pode estar mandando a sua proteína, eles vão calcular para vocês, tá? É um aspartato neutro, é um aspartato carregado, é uma cisteína neutra, uma cisteína carregada. Pelo pKa, né? Se eles forem lembrar lá do curso de bioquímica, dá para saber no pH 7 se uma cisteína está protonada ou não, se uma histidina está protonada ou não, se uma arginina está protonada ou não, certo? Tá, então, um trabalho mais sério, é mais interessante você passar pelo esse servidor, ver quem tá antes de fazer. A minha proteína ela é ativa no pH 5, então é um pH totalmente diferente do 7, então pode ser que essas suas protonações sejam diferentes, tá? Então, é bom passar por isso. Então, vamos para o item 7. Então, para o atracamento, a gente não vai utilizar as águas, tá? Então, a gente vai tirar as águas. Exato. Remove, então, não sei o que, HOH. HOH é água. Né? Remove has N, que é o press name, né? Nome, HOH. HOH é água, tá? Então, ele vai remover de todo mundo aí quando você faz assim. Exato. Tá. Vai remover tudo. As águas, tudo do cenário, né? Tem umas águas. Dá para ver uma água sumir aí? Já sumiu tudo, não tem mais água nenhuma aqui, tá? Vou colocar em show cartoon. Calma que eles precisam ver aí. Os meninos sabem que se você der show cartoon, você deu em quem? Na proteína? Na proteína. 7L10, show cartoon. Isso. E aí você vai dar hide lines? Exato, vou dar o hide lines aqui. Vocês estão ligados que você tem que dar show numa estrutura e dar hide na outra, né? Exato. Então, na 7LL10, você dá um hide lines e dá um show cartoon. É melhor dar o show cartoon antes, senão você vai ver ela sumir. Você vai se assustar. Aí então, ela ficou a proteína em cartoon, que tem as alfa-hélices, fita beta lá, e o seu ligante ali, bonitão, ali meio no vazio, né? Mas está claro que a proteína está lá, ao redor dele. Exato. É porque esse sítio ele é um sítio um pouco raso, tá? Então, ele fica meio aqui, né? Parece que ele está ali no nada, né? Mas ele é um sítio um pouco raso. Talvez se a gente colocar... Não, surface, calma, né? segue o tutorial, vamos fazer o tutorial, senão a gente fica zoado. Bom, então a gente tirou as águas. Então, a gente tirou as águas aqui, tá? Não tem mais água, não tem nenhuma molécula de água ao redor. E agora a gente vai salvar, tá? Porque agora a gente já tem preparado. Salvar? Isso. A gente já tirou as águas, a gente limpou ali nossa proteína. A gente tem separado o ligante da proteína. A gente salva o ligante, que já tem os hidrogênios, e a proteína. Então, a gente vai em File. Esse PDB aqui é diferente. Deixa eu abrir o Paimol que o pessoal tá, porque o save é diferente. Só para eu ver qual é o save. Como é que é o save de vocês? Se ele não fechar. Eu não abri. É File, Save Molecule. Save Molecule. File, Save Molecule. Aí vai aparecer aí vai ter que escolher qual que você quer, né? Exato.
File, Save Molecule e o que faz depois? Isso. Aí, ó, o File Save Molecule vai estar 7L10, é o nosso receptor. Então, a gente clica no 7L10 para deixar marcado aqui. E aí, a gente salva como receptor. Só manda dar OK. Dá OK. Tem que escrever receptor.pdb? Sim. Receptor.pdb. Tá aqui em PDB. Se não tiver, escolhe PDB, tá? E salvar. E aí, faz a mesma coisa com o ligante. PDB. O 7L10 você chama como receptor. O ligante vai salvar como ligante, imagina. Exato. Aí, depois que salvou o receptor, vai de novo um save, né? Save salvar na área de trabalho, sei lá, em qualquer lugar. Não vai fazer diferença porque a gente vai utilizar o que tem lá no Só servidor. Que assim, quando você prepara a molécula, você prepara ela no seu computador. Aí você manda no servidor para rodar o AutoVina, mas não vão mandar porque a gente já tem ela lá, né? Então, nós ensinamos como prepara, tá? Mas vocês não vão ter que mandar ela. Então, assim, o Luciano está ensinando vocês a salvar no seu computador. Você pode salvar na área de trabalho, porque depois você pode abrir e vai ficar bonitinho. Você vai ter o PDB da enzima e o PDB do receptor e do ligante. Beleza, salvou. Salvou. Aí a última informação que a gente precisa do PyMol é saber qual é o centro de massa do ligante. Então, ó, deixa eu voltar aqui, tá? Então, por que a gente precisa de um centro de massa? O cálculo que a gente vai fazer, ele vai ser ao redor desse nosso ligante aqui. Então, ele vai pegar toda essa área aqui do sítio. Então, a gente precisa dizer para ele quem é o centro, por onde que ele começa, tá? Então, a gente tem ali uma área... Exato. A gente tem uma área delimitada ali que vai nos dizer, então esse é o centro, e aí eu vou fazer uma caixa cúbica para fazer meu cálculo de docking, tá? E como é que eu acho o centro do ligante? Vou lá naquela barra do ligante lá? Eu vou no comando. Né? Isso, eu tenho um comando chamado Center of Mass ligante. Tem underscore lá? Não tem sublinhador, não. Center é tudo of junto. Mass ligante. Porque o ligante está chamado de ligante aí. Aí vai dar um enter aí, ele vai falar essas coordenadas, 8,4. E o que você faz? Anota isso num papelzinho? Eu anoto isso, porque a gente vai utilizar lá no nosso arquivo de configuração. Esse arquivo já está pronto lá para vocês, eu vou mostrar para vocês, onde é que vocês colocam, tá? Mas a gente precisa. Vamos dizer que a gente precisa de outro lugar, vamos dizer que eu não quero que ele se ligue. Aqui a gente precisa, né? Que a gente vai fazer... eu quero que ele se ligue aqui nesse meio aqui. Então, eu preciso arranjar uma coordenada para fazer meu cálculo que tenha nessa região. Tá? Beleza, uma coordenada lá onde que você quer que ele tente iniciar a ligação, né? Exato. Então, vamos lá ver como é que é. Então, não precisamos mais. Fizemos tudo do PyMol. Agora vocês vão ter que abrir o put. Dá um tempo aí que eles precisam de um lagzinho para abrir o put, né? Agora é para abrir o put e entrar lá na servidor? Isso. Vai lá. A Luciana está no Linux, ela não precisa abrir put nenhum. Ela vai fazer o comando SSH. Esse povo que está na aula sabe entrar lá rapidão, né? Né? Login BioFMG, senha Taxis Carrara, entrou, cada um entra na sua pasta. A Luciana, como ela está no Linux, ela já está escrevendo SSH, o usuário e a máquina, né? E ela vai digitar, vocês não vão ver a fabulosa senha secretíssima Taxis Carrara. E aí, se dá um LS, tem um monte de pasta aí, tem uma galera que faz o exercício fora da pasta, olha lá, ó. Mega Carry, não sei o quê. E aí cada um vai entrar na sua própria pasta. Você entra em qual? Em Luciana mesmo? Eu vou entrar, eu criei uma chamada L Santos, né? Então vou entrar na minha. Ela vai entrar na L Santos, viu? Vocês entrem em qualquer na de vocês. Exato. CD, a pasta de vocês. Aí vai fazer uma pasta lá, como é que é? Isso. Então, ó, minha pasta. Galera já está lá na servidora aí, Gabriel, Amanda? Vocês estão na servidora? Cria uma pasta, entra na sua pasta, aí vocês vão criar uma... Está no passo 17. Quem que é o passo 17? Não, a gente está na 13, né? Entra na pasta.
Esses meninos já estão no 17. Mas beleza, Já estão no 17, entra na beleza. Pasta. Agora Isso, a gente você vai cria a pasta, MKDIR quem aí? Docking Prática. Docking Prática? Com underscore. MKDIR Docking _ prática. Entra na pasta, né? E CD Docking Prática, galerinha, do mal. Isso. Aí agora a gente vai copiar o que já tem lá sabem. pronto pra gente, tá? Então a gente vem aqui, ó, CP, home, se alguém atrasou no Docking Prática, dá um oi aí, fala, me espera. Então a gente vai copiar, tem uma pasta lá pronta para vocês. Agora. Beleza, Amanda. Depois você consegue fazer seguindo, tá? Só ir lendo e seguindo. Então você vai entrar dentro do Docking Prática, agora copiar todo o conteúdo da. Como é que é esse endereço? Home treinamento, novo Docking Prática, asterisco, espaço ponto. Aí vai copiar todo o material aí, tá? Vocês sabem copiar, né? É só digitar /H, /TRE, /novo, né? /tarefa, e aí ele preenche para você, você copia. Aí se der um LS, vai ter as 3 coisas lá, né? Exato. O config, o ligante e o receptor. O ligante e o receptor está no computador de vocês. Eu nem ensinei como é que manda, mas isso aí vocês aprendem depois facilmente. O config é o que são os comandos que a gente vai dar para o Vina fazer o docking, tá? Porém, a gente ainda tem que fazer algumas coisinhas, tá? Bom, só vou mostrar para vocês o config rapidinho, para vocês lembrarem lá daqueles valores que a gente calculou, tá? Então, a gente precisa dizer quem é o receptor, quem é o ligante. Center X, Y, Z foi o que a gente calculou, que é o centro de massa do ligante, tá? Que é o centro ali do nosso sítio, da nossa área. E aí, a gente coloca um size de 25, porque ele vai ter esse centro aqui, e para cada uma das dimensões, ele vai dar um espaço de 25 angstroms, tá? Então, ele vai criar ali uma caixa cúbica de 25 para todos os lados. Vai sair para a gente um docker de ligante, vai ter um log, e a gente pediu 10 poses, tá? Então, vai sair 10 resultados ali, 10, tá? Isso. 10 docagens, né? 10 poses. É como se fosse 10 fotos. Né? Isso. Então, isso aqui é o que a gente vai dar para o Vina. Porém, se vocês prestarem atenção aqui, quando a gente fala receptor e ligand, tá? Tá em inglês aqui. O nome vai estar em português aqui, porque a gente deu em português. Mas vocês vão ver que não é PDB, é PDB-QT. Então, existe um formato que o Vina precisa para fazer o docking. Então, a gente vai ter que transformar o nosso receptor PDB no receptor PDB-QT. Qt é bonitinho, né? Qt. Então, a gente precisa transformar eles nesse formato. Esse formato nada mais é que um PDB, mas que tem carga. Então, esse QT no final é carga. Tá? Então, ele é um formato próprio ali do Autodoc. Tanto o Autodoc normal quanto o Autodoc Vina utiliza ele. Então, a gente precisa transformar nesse formato. Tá? Então, no computador, né, no servidor, a gente já tem instalado o programa que faz isso. No caso, é um script Python que a gente utiliza, tá? Tá nessa pasta aqui. Caso vocês instalem no computador de vocês, vocês precisam saber onde é que está isso. Isso, aí você escreve para a Luciana e ela explica. Isso. E aí vocês vão ver que tem, ó. Esse comando nós vamos dar lá no... Sem o dólar lá, né? O dólar significa o prompt de comando. De Python então, SH em diante, ó, vocês copiam e colam. Python SH, aí tem o caminho lá dos scripts que vai preparar o carinha, né? Exato. E a saída vai se chamar... Não, o R não, o R é entrada, né? O que ele vai usar como receptor? O receptor... A saída vai sair receptor PDB QT. Ele vai usar o mesmo nome, só vai colocar PDB QT. Tá. Então, a entrada está em português. Aí ele rodou. Calma aí que a galerinha vai rodar lá. Tá. Você está no passo número 18, é isso? Isso, 18, aqui. Uma coisa interessante, gente, olha, presta atenção, que na aula anterior a gente utilizou o Modeler, e o Modeler a gente utilizava Python, tá? Aqui a gente está utilizando
Python SH. O Python SH é um Python que já dá aqui a distribuição, tá? Do Autodoc aqui, porque é um Python antigo. Os scripts dele foram escritos nesse Python antigo. Então, o Python novo não funciona. Funciona se você trocar o script, tá? Eles trocaram o script recentemente. Eles colocaram um script novo, utilizando Python mais novo, tá? Então, uma ressalva aí. Como a gente está utilizando o Python que eles utilizaram antigamente, que eles trocaram isso final do ano passado, a galera tá? Python SH. A galera está perguntando como é que modifica o script com VI para tarefa, né? Tem na gravação, né? Na gravação da aula do semestre passado tem. Eu não vi a aula passada, mas depois a gente explica como é que usa o VI. Não sei se vai usar o VI hoje para modificar script. No final da aula, eu dei um passo a passo de como mexer no VI, mas a gente pode fazer de novo. Vai lá na gravação, no final da aula. Finalzinho. Lá explica, tem que dar VI script. VI, isso. Apertar o I para entrar no modo de inserção, trocar e salvar, que cada um salva de um jeito. Dois pontos WQ. WQ. A gente pode fazer então, aqui. A gente rodou um script que criou, se você der um ls, aquele receptor QT. Agora a gente precisa criar o ligante Qt, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, ó, esse aqui foi o que a gente criou. Ele é praticamente um PDB. Deixa eu dar uma aumentada aqui nele para ficar mais... O arquivo PDB tem essas coordenadas para cada átomo aí, ó. O que vai diferenciar esse finalzinho aqui que você vai ter a carga, tá? Então, isso é o diferencial. A última coluna lá apareceu por causa desse script aí. Belezinha, isso é legal. Já colocou a carga, então. Passo de número 19. Isso. Copiem esse daí vai criar o ligante, PDB Qt. Eu chamei de Qt, bonitinho. Como é que aí a gente colou aquelas aspas lá, vão também? Isso, as aspas vão. As aspas aí é porque ele não coloca, não explica isso aqui, né? Pede para o script manter todos os hidrogênios, tá? Se eu não tiver o -u e a aspa, ele vai tirar e só vai deixar os hidrogênios polares. Aqui eu quis deixar todos os hidrogênios, não tem problema, tá? Então, vocês copiem esse cara sem o dólar, né? Só do Python SH em diante, e aí cola no terminal, e aí vocês vão rodar com o PDB Qt, se dá um ls aí, apareceu agora, tá, ela vai mostrar aí que vai ter a coluna da carga lá no final também. Agora o ligante, ele tem umas palavras um pouco diferentes do que a gente tem no PDB, tá? Obviamente você vai ter as coordenadas iguais e a carga aqui no final, tá? Igualzinho. Mas ele tem esse negocinho aqui em cima, esse remark que ele chama, que você vai ter active e inactive. O que ele faz? Ele calcula ali quem são as rotações do seu ligante, tá? O que roda? O que são os ângulos que rodam ali, que vão fazer essa flexibilidade do ligante, tá? No nosso ligante, ele calculou e deixou tudo ativo, ou seja, o ligante, tudo que for rodar no ligante vai rodar, tá? Aí vamos dizer que você tem um ligante que você não quer que rode um ângulo específico, um anel com alguma coisa. Exato. Plano lá. Exato. Aí você coloca, você troca, em vez de usar o A, você coloca I, tá? Então essa é a diferença do ligante. O receptor não tem isso, mas o ligante tem. Aí o Gabriel vai ter que saber como é que usa o VI para trocar A por I. Mas tem lá na gravação, Gabriel. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho, então, já que estão pedindo para mostrar. Você vai fazer calma, você vai dar o VI no arquivo ligante PDB QT. Não é para vocês fazerem isso, não. Só para mostrar como é que troca. VI e o nome do que você quer alterar. Exato. Beleza. Aí tu tem que apertar a letra I, olha a tela de baixo lá dela, que vai aparecer um insertion mode, né? Não sei se a gente vai ver daqui. Eu vou aqui no lugar, tá? Que eu quero. Eu quero esse A aqui que eu vou mudar. Então, vou apertar a letra I. Olha embaixo da tela dela, ela mudou para o módulo de inserção. Eu costumo dar ré para deletar esse A aí. Como é que você faz? Você põe o I primeiro e depois deleta? Eu coloco o I porque aí fica mais fácil. Então, eu deleto
I, né? Deletou dando ré, né? Isso. Aí eu vou colocar... Para depois do A, dá uma ré para deletar, isso. com aquele delete ali, coloca o I. E aí você salva com... Agora tem que colocar 2 pontos, né? Eu tenho que dar o ESC primeiro para sair. ESC para sair da inserção. 2 aí pontos. Você coloca 2 pontos para ele aceitar um comando de gravação. Exato. E você usa WX, é isso? WQ. Que aí eu salvo e saio. Ou WX, né? Porque o WX salva ali. Não, tá bom. WQ ele vai salvar. Salve e quit. Tá, eu salvo com X exclamação. Mas beleza, WQ e ele salva. Ou se você quiser quitar sem salvar, você dá um Q com ponto de exclamação, que ponto de exclamação é forced, quer dizer, não te pergunta, ele aceita o quit. Né? Ela vai quitar porque ela não quer editar nada, não, agora. Quando você quiser editar, você sai com o WQ. Né? Isso. Primeiro write e quit. Né? Isso. Gente, o 2 pontos, lembre aí, porque a gente teve um semestre aí que foi a gente ficou acho que uns 10 minutos até descobrir que a pessoa não estava usando o shift, é shift e 2 pontos, tá? Shift 2 pontos para ele poder aceitar comando lá embaixo, né? Naquela área. Bom, isso aí não precisou para hoje, foi só para mostrar como é que trocaria alguma coisa nesse negócio. Agora nós estamos com os 2 carinha cute lá, nós estamos prontos já, Lu. Estamos em que passo agora? Agora a gente já tem todos eles aqui, os parâmetros, o formato que a gente precisava. Beleza, a gente já tem o config, né? O config está aqui, beleza? E aí agora a gente vai fazer o doc, tá? Lembrando aqui, ó, que eu coloquei, ó, 25 angstons aqui da nossa caixa. Então, a área que eu estou fazendo do docking é exatamente isso aqui, tá? Ele vai trabalhar restrito nessa caixa. Exato. Se eu quero uma área maior, eu quero a proteína inteira, então vou ter que aumentar isso daí para pegar a proteína inteira. Vocês estão vendo que, como é uma aula prática, a Luciana está dando uma roubada aqui. Ela sabe aonde o carinha fica ligado no cristal. Exato. Aí ela falou assim, vou fazer uma caixinha para você redocar aqui, né? Exato. Essa caixinha, ela bolou já sabendo onde é que ele ia ficar, né? Mas assim, você faria inicialmente achando que ele ia docar naquele buraquinho, você ia pôr a caixinha lá, sem saber aonde, né? Exato. No caso, ela já está, porque ela é prática, né? Na vida real, você vai ter que pensar onde que eu ponho a caixinha. Aí, beleza, agora ele vai redocar dentro dessa caixinha. Vamos lá, que passo que nós comandamos aqui tem agora. Mais uma mostra da caixinha. Se eu fosse roubar, eu fazia uma caixinha menor ainda, porque aí ele ia conseguir direitinho, né? Aumenta um pouco a caixa, ele vai ter um pouco mais tempo de busca. Então, agora a gente vai rodar o Vina, tá? Então no o comando é o 21. É o Vina. Exato. Ele só precisa saber que você quer rodar o que tiver no config TXT, o resto ele se vira, né? Porque tá tudo lá naquela pasta, né? Se você colocar só a Vina, vou colocar aqui só a Vina, ele vai te mostrar um monte de coisa. Ele vai te mostrar, olha, eu preciso de informação para eu rodar. Aqui, ó, missing receptor, tá? O que ele vai? Receptor, ligante, ele vai nessa ordem aqui, tá? Só que para você não precisar ficar digitando tudo isso na linha de comando, você cria um arquivo config.txt, coloca tudo lá e coloca para rodar, tá? Então, é a forma mais fácil. Manda ver lá, calma aí que eles têm que copiar lá. Vina, config.txt. Copia aí, galerinha. Manda rodar seu Vina aí. Aí é só isso? Aí demora um tiquinho? Demora um tiquinho, ele vai estar aqui. Um tiquinho. Ele não vai demorar muito, a gente colocou exaustivo nesse padrão aqui, que é a busca dele padrão. Então, ele faz bem rápido, tá? Você pode aumentar esse exaustivo. Mas vamos esperar que a galera ainda está dando enter lá, né? Vamos esperar um pouquinho para eles ali. Tem uma janela de duração e tal. E aí, no caso, ele escreve isso na tela mesmo, esses números aí? Isso. Ele vai escrever na tela, vai escrever num log que a gente pediu para criar. Tá? Você pediu para ele criar 10 modelos, né? 10 poses, né? 10 tentativas, poses. Né? Exato. Então, tem aí 1 a 10,
e tem um 3 parâmetro de afinidade, provavelmente você vai escolher o cara que estiver mais próximo ali, no último. Esses RMSDs aqui é o seguinte, o Vina ele faz um RMSD em relação à primeira pose que ele ranqueou. Então, ele fez tudo, aí ele ranqueou. Essa aqui é minha primeira pose. Então, vocês vão ver que tá o cara zero. que tem a energia mais negativa é o melhor, exato. né? É o melhor. Então, Então, ele te falou qual foi a pose que ele acha mais legal. Exato. E pelas últimas colunas, você vê se as outras poses estão indo mais para longe. Por exemplo, aquela 7 ali, ela está bem da primeira. longe. Exato. Certo. Aí, esse aqui é o RMSD normal, então ele está comparando, né? Então, o primeiro é 0, o segundo está 1 angstrom de diferença do primeiro, tá? Mas em relação ao primeiro, não é em relação ao que a gente conhece, tá? Não, a gente não sabe onde está aquele cara lá. Ele está rebocando. O Vina esqueceu aquele cara lá, mesmo porque a gente retirou ele do receptor. Ele não sabe qual é aquele, tá? Então a gente não sabe. Bom, então a gente já calculou. Inclusive, quando eles rodarem, não vai dar os números exatamente iguais aos seus. Cada usuário tem um conjunto de resultados. Sim, porque aqui o Vina ele usa um número aleatório, tá? Então, toda vez que a gente roda, tem aqui em cima, desculpa, ele tem aqui, tá vendo? Using random seed. Então, esse aqui é o valor. Os números, eles podem estar próximos, podem estar diferentes, pode estar totalmente diferente, tá? Mas não estranhem que cada rodada de vocês é diferente da Luciana. Não existe... É uma aproximação que o Vina vai tentar fazer. Então, vocês vão ter números diferentes. Por exemplo, o valor de energia sua mais alto lá foi quanto? Menos 8,7. Alguém tem um número diferente aí? Todo mundo deu... É porque está só na segunda casa decimal, né? Todo mundo teve menos 8,7 aí, Gabriel? Está fazendo? O Vina, eles lançaram uma versão nova do Vina, que agora tem 3 casas decimais, tá? Porque é um problema sério. 8,8, ele ganhou de você. Então, é porque a sua pose, ela está um pouquinho diferente, entendeu? Porque a gente não vai chegar no resultado certo, a gente vai chegar no resultado ótimo, né? Próximo. Beleza, então, vamos lá. Qual passo aí, Lu? Rodamos. Então, agora já está pronto, a gente já fez o docking. Tá docado, deixa eu dar um ls aqui para vocês verem que tem um novo arquivo aqui, que é chamado de docked ligante, tá? Então, esse é o nosso resultado. E agora a gente vai olhar lá no PyMol. A gente vai olhar lá no PyMol como que ficou isso em relação... Nós vamos ter que baixar daquela pasta Look Óleo. Isso, olhem. Então, no navegador de vocês abrem uma outra janela, né? Coloca esse endereço que está lá, que nada mais é do que o endereço da máquina BioInfo com /BioFMG. E aí, quando você está no BioFMG, você tem que colocar o usuário BioFMG. Qual que é a senha aí? Carrara Taxis, né? É o contrário, né? É o contrário. Carrara Taxis. É protegido por senha para ninguém ficar olhando as pastas de vocês. Então, bioinfo.icb.fmg.br / o nome do nosso usuário, BioFMG, e aí ele vai perguntar usuário e senha. Então, é usuário BioFMG, senha Carrara Taxis, né? E aí ele aparece uma pasta. Aparece até uma pasta anterior, aí você clica em Olhe, e aí você clicando em Olhe, você vai ver suas pastas aí. Eu sou o Jacu, sou eu. A Luciana está aí. Aí vocês vão pegar a pasta de vocês, né? E aí vocês vão entrar no Doc em Prática, na pasta de vocês, e com o botão da direita, salvar link as, né? Salvar link como, ou salvar link as. Se você tiver no Firefox, vai salvar de um jeito, se tiver no Chrome, no outro. Aí você manda salvar o que? Na área de trabalho mesmo? Eu tenho uma pasta aqui, não vai fazer diferença, não. Vou colocar numa pasta, porque senão fica um monte de coisa jogada aí. Vocês podem pôr onde vocês quiserem. E aí, então, salvou só o docket ligante PDB-Qt, é isso? Isso, porque o resto a gente já tem, né? O resto não vai tem. precisar. Então, agora vocês vão conseguir abrir no PyMol o carinha. Então, vamos ver lá. Agora vamos mudar a janela
da Luciana para Paimol aí, para eu poder Vamos abrir um Paimol de novo. Abrir um Paimol. Vocês também, dá um tempo aí que isso pode demorar para abrir o Paimol. Vamos abrir o Paimol. Tá certo que eles já fizeram um semestre de bioinformática, eles já estão bem mais rapidinho, mas mesmo assim é bom dar uma esperada para eles abrirem o Paimol. Aí no Paimol vai dar um file open ali? Tá. Isso, a gente vai file open. File open do Paimol e vai abrir esse arquivo aí. É isso? Isso. File open, a gente vai abrir 2 arquivos, na verdade, tá? Deixa eu achar aqui. A sua pasta prática, não é? Isso. Aulas 2, prática. Olha, eu esqueci de salvar o receptor. Deixa eu abrir da semestre passado. Vai estar lá. Tarefa. Vocês vão salvar o que está no computador de vocês. Você vai abrir primeiro o ligante receptor PDB-QT? Isso. A gente vai abrir os dois, na verdade, né? O PDB-QT. Mas qual que você vai abrir primeiro? Vamos abrir o PDB-QT. Vocês vão ter que mudar aqui, ó. Abre o PDB-QT de vocês. File open. E aí tem que colocar... Onde é que tem que mudar? Aqui embaixo. All files. Aí, porque ele não embaixo, mostra o PDB-QT. All files, né? Perdidos no meu Brasil. Na hora que você for abrir no Paimol, naquele tipo lá embaixo, você tem que mudar para All Files, para ele poder enxergar o seu PDB-QT, tá bom? Aí você abre e o seu fundo está branco, dele está preto, eu acho, né? Isso aí, né? Isso. Então, você abriu quem mesmo? O ligante PDB-QT? Só abrir. Isso. Agora eu vou abrir o ligante só para a gente olhar como que ele estava, né? Qual é a posição. File open, aquele ligante que a gente fez no começo da aula. Isso, ligante vocês têm aí, PDB. Né? O ligante PDB vocês têm que... Isso. Vocês ligaram no começo da aula. Já deu para ver que ele está meio tortinho com relação ao cara inicial. Agora lembra, um cara era do cristal, né? Exato. E o outro cara, ele tentou adivinhar um lugar bom. E o cara que ele adivinhou para vocês pode estar diferente do da Luciana. Exato. Como é que faz para mostrar um e o outro? É naquela barrinha lá, né? Quando você clica quando você clica, aqui... some, né? Porque os dois estão selecionados ali. Se você clicar em ligante, some o ligante, né? Exato. Então, ó, dock de ligante é o branco, o azul é o do cristal, tá? Um é verde e outro é branco. Isso. Tem jogo do Palmeiras hoje. Tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente só está mostrando a primeira pose, que relativamente tá bom. Ele tá um pouquinho tortinho, um pouquinho distante, mas tá bom. E aí a gente vai... Aqui embaixo, aqui no finalzinho, tem uns comandos, né? De play, passar. Então, você vai nesse de passar aqui, você vai passando cada um deles. Ele vai mostrando os caras tudo. Exato. Você pode dar o play. 1, 2, 3, o play, ele fica... Ele faz muito rápido. Então, isso mostra para vocês de que não é um experimento que vai dar uma resposta só. Ele vai dar tentativas, né? De aonde você teria o cara ligado. Aí você vai ter que estudar os contatos para ver se ele está contactando os caras que você queria. Exato. Lembra lá no começo? Tinha aqueles tracejados lá e tal. Mas a sua pose número 1 tá bem parecidinha, né? A minha tá bem interessante aqui. Deixa eu ver o que a gente faz mais. Porque, assim, o que a gente fala de interessante? Como a gente já sabe que o docking ele tem essas aproximações, a gente não espera que seja perfeito. Não. Que vai ter um desviozinho entre eles, tá? Então, esse desvio é o RMSD, né? Então, a permissividade que a gente tem de RMSD pro redocking é até 2.0 angstroms. Então, se você fizer um redocking e sua pose em relação ao cristal der 2, perfeito. Acima de 2, já não tá muito bom, tá? Então, de 2 para baixo, tá ótimo. Eu acredito que aqui a nossa pose deu um pouquinho, 1 ponto alguma coisa, tá? Então, aqui no tutorial... Como é que a gente sabe essa distância aí? Bom, a gente pode calcular aqui, a gente vai calcular lá no Não, segue o passo aí. Não, é pelo passo do servidor mesmo, é porque o RMSD pelo Paimol, ele dá um valor mais estranho.
Então a gente vai pelo servidor para Então calcular. vamos aí. Passo de número? Passo de número 24. É isso? Vai lá no tutorial aí, Perdidos no Meu Brasil, no passo de número Volta, 24. Aí volta lá no terminal. Isso, e se os caras fecharam o terminal? aqui. Tem que abrir tudo de novo. Vai ter que abrir de novo. Bom, eles, nessa altura do campeonato, esses que estão na aula, sabem abrir terminal rapidão. Galera que está vendo lá de casa, se tu fechou, tu tem que abrir de novo, entrar na pasta docking em prática. O que a gente faz aqui? Existe um programa chamado VinaSplit. O VinaSplit, ele quebra para a gente essas 10 conformações. A gente está tudo junto ali naquele arquivo, né? Então ele fala assim, vou dividir todas as conformações. Aí ele divide, você dá esse comando. Onde é que está esse comando? No 27 lá. 27, isso. Aí você vai ver agora que você tem. Aí você vai ter um monte de carinho. Isso. O PDB Qt aí vai estar separado para cada um deles. Então, de 1 até 10. E aí a gente vai dar esse comandinho aqui, que está no passo 27, 24. É um script de Python também. Exato. É um script de Python que vai calcular o RMSD para cada um desses nossos arquivos, tá? Como eu olhei aqui, eu achei interessante o meu primeiro, né? Ele está um pouquinho tortinho aqui, mas ele está bem próximo. Eu vou calcular para o primeiro, tá? Então, vou copiar isso aqui. Você calcula 1 a 1. Na verdade, você pode calcular, fazer um scriptzinho que dá para fazer. Não, mas no tutorial o comando é Python script. Isso. Aí o endereço do script, aqui o ligante PDB, o ligante PDB-QT, que é o ligante original. PDB, né? Faltou aqui o B. PDB-QT. Faltou no tutorial? Tem que pôr esse B aí. E, galera, vocês viram? É corda, gente. Tem que copiar e colocar um Bzinho ali. Aqui, ó, tá faltando um B. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá faltando um B. Aí, no PDB-QT. Então, mostra lá no terminal. Você tem que dar uma ré e colocar ligante PDB-QT. Beleza. Isso. Então, o que ele está fazendo? Ele vai pegar o ligante cristalográfico e vai fazer o cálculo em relação ao ligante pose do Docker. Tá? Vamos ver quanto é que deu aí. Não apareceu nada, porque aparece aqui, ele joga para um arquivo chamado Summary RMS Results. Summary, tá. Então, eu vou dar o more, less, né, que o pessoal gosta mais. Eu costumo dar less, mas pode dar more que eles entendem também. Vamos dar less. E aí, a gente tem que o nosso RMSD, ou seja, essa distância entre o meu primeiro e o segundo, é de 0,6. Isso aí é a média de distância entre os carbonos, né? Isso. A média de todos os carbonos, eles daria 0 se eles estivessem todos no mesmo lugar. Tem os caras acima de 1, outro abaixo de 1, mas a média toda ficou abaixo de 2, então, assim, tá bom. Deve estar mais ou menos no mesmo lugar, beleza. Aí eu quero fazer, o Gabriel vai ter um número até menor que o seu, porque deu uma energia melhor ali, né? Ou não, o Gabriel, dependendo. Se rodar esse programa aí, vai dar um 0,62. Às vezes ele acha... 0,56 lá. Olha lá. 0,5, ó. Foi 0,56, tá vendo? Então, a galera que não está fazendo, que vai fazer depois, entenda que não existe um resultado ótimo, né? Que existe o resultado heurístico aproximado, o melhor possível. Exato. Aí eu faço o seguinte, ó, o 1 eu achei que estava bem legal, o 2 também não está bem diferente, mas você está vendo esse anel aqui? Ele gira. Olha só, o nitrogênio está para cá, na minha pose, o nitrogênio está para o outro lado. Isso daí vai impactar meu RMSD. Vou calcular. Aqui, né? Então, ó, vou calcular, vou pegar o mesmo comando, tá? Deixa eu levantar aqui. Vou pegar esse mesmo comando, só que em vez de fazer a pose 1, vou fazer a pose 2, né? Que é a segunda pose aqui, tem esse nitrogênio para o outro lado. Do Enter, vai calcular. Não me aparece nada, mas vai estar lá no nosso arquivo Summary, tá? Ele vai juntar isso aqui, tá? Ele junta. Olha lá. Só essa diferença, tá? Só essa diferença de posição desse meu nitrogênio já me deu um valor de RMSD de 2,5, tá?
Esse RMSD aí, como ele não é um RMSD simétrico, tá? Então ele vê uma distância muito maior aí entre esse nitrogênio, ele me dá um valor maior, tá? Eu acredito que essa pose aí tá um pouquinho menor se a gente fizer um RMSD simétrico, mas como o RMSD não é simétrico, e é o que a gente pode calcular aqui, ele dá 2,5. Então, 2 tá ruimzinho. Então, para essa pose aqui, mesmo que só fez essa mudança de nitrogênio, eu falo que ela não tá muito boa como redocking, tá bom? Tem uma mudançazinha aqui no anel, mas essa mudança aqui é maior, tá? Então, a gente pode ir calculando o RMSD para todo mundo, que ele vai agregando nesse nosso arquivo. Tem como fazer um script bash aí rapidinho, né? Que faz um for até tal. Eu até tinha, mas ele dava muito problema. Para 10 eles podem fazer um por um. Só setinha para cima, trocar 2 por 3, por exemplo. Eu achei que a 7 estava boa. Quer ver? Bota aí a setinha para cima para voltar a linha de comando e coloca a 7 lá. Então, ó, só colocar a flechinha para cima, trocar 02 por 07, ele faz para ver o que aconteceu com 07. Ih, tá ruim pra caramba. Acho que eu lembrava aqui. Que a 7 era ruim. A 7, ó. A 7 tá totalmente a 7 é bem diferente. Ruim, bem ruim. Tá? Então, ele dá esse resultado. Eu tinha guardado a 7 porque era muito ruim. Né? Mas beleza, já rolou. Vai. Aí a gente pode olhar. O próximo e o último passo é abrir o receptor, né? Agora a gente vai abrir o receptor e aí a gente vai calcular. Calma, como é que faz para abrir o receptor? Deixa eu abrir aqui. File open. Receptor. Pode ser o PDB. Receptor vocês gravaram aí, então tá onde está aí. Aí ele aparece como lines, no seu caso apareceu como roxo, no de vocês acho que verde. Né? Aparece, normalmente aparece verde, alguma coisa desse tipo assim. E aí a gente vai aqui no docket, ligante, é isso que o receptor fala. Selecione a pose, né? Eu já estou na pose. Só para a gente não fazer diferente, a gente vem aqui no docket, né? Então, action. Docket action. Find. Docket action, find polar contacts, all to any atoms. To any atoms. Aí ele vai fazer o contato do docker de ligante. Exato. Né? Aqui acho que ele não apareceu por causa que tem um probleminha com esse arquivo. Deixa eu ver se ele pegou só o primeiro. Ele não está aparecendo aqui, mas normalmente ele vai aparecer. Às vezes dá esse problema. E aí mas como é que melhora essa aparência aí? Porque essas lines aí estão tosquinhas, né? Melhor botar um surface. Calma que eles têm que ver. No dock de ligantes vai rolar isso. Não. No receptor. No receptor, show, surface. E agora você vai lá e no receptor hide lines, né? Só para ela ficou escondida, mas é melhor dar o receptor hide show surface, lines, né? Hide lines. Eu posso colocar todo mundo os ligantes como sticks. Então, show no dock de ligantes, show sticks para ficar mais. E aqui também show. Esse é no ligante ou no dock de ligante? Nos dois, né? Nos dois, porque aí fica. Aqui tá aparecendo aqui. Tem um outro. Agora apareceu, Antes não estava aparecendo, não. Mas acho que é porque talvez o lines que fica difícil da gente ver. Mas tem uma interaçãozinha. Então você tem dois ligantes aí, né? Se você quiser tirar o do cristal e mostrar quem é quem. Isso. Então esse, o branco, é o nosso docket. Se docou. Tá? Exato. E o azul é o nosso cristal. O azul é do cristal. E o do Gabriel vai estar parecido com isso, mas um pouquinho mais para lá. Exato. Né? Moral da história, o branco é um cara que você desenhou e vê se ele se encaixa. Beleza, se encaixou. O verde já estava no cristal, é a resposta certa que a gente teria que obter, né? Beleza. Exato. E é isso. Surface, bababá. E é isso, a gente não tem mais nada aqui. Tem mais alguma coisa lá? Não. Acabou o tutorial, é isso. A gente fez o docking aqui. Aqui da tarefa, tá? Vocês têm uma tarefa que na verdade, vocês não vão precisar o VI. Eu não lembro. Tá. Eu já criei. VI era na outra.
eu já criei aqui uma tarefa, uma pasta tarefa no Doc em Prática, tá? E é porque o que acontece? A gente não copiou isso, mas lá naquela home, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem. Quando a gente faz o CP... Vocês vejam, a tarefa basicamente é repetir a aula, né? Só que vocês vão ter a oportunidade de fazer e tirando suas próprias dúvidas, né? O objetivo que a gente queria era que vocês aprendessem um software por aula. Hoje vocês aprenderam o Vina Autodoc, né? Esse é o ritmo. Agora, daqui para frente, meus amiguinhos, essa é a nossa última aula. Daqui para frente é vocês e os pós-docs, os doutorando, que vão ficar ensinando essas coisas para vocês no laboratório de vocês. Mas pelo menos eles já vão estar mais treinadinho para ir, né? Aprender qualquer coisa, né? Tem um monte de software para aprender. Se usa Autodoc na vida real, você usa outro. Depende do que eu vou fazer. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho hoje que a gente está utilizando a flexibilidade de alguns resíduos. Então, eu estou utilizando o Autodoc Vina porque ele utiliza esses rotâmeros dos resíduos, cadeia lateral. Sim. Mas, normalmente, eu utilizo o Doc 6, que é um outro programa de docking, que também é muito bom. Que aí é o que eu utilizo quando eu só faço receptor rígido, ligante. Mas a nossa filosofia é essa. Vocês aprenderam a usar o Autodoc Vina, o Vina Autodoc, beleza. Aí, se vocês forem usar esse outro programa no laboratório de vocês, seja pelo menos quebrar o gelo, já sabe mais ou menos como é que é, já viram como é que docou, você fala, docar, já sei. Aí, né, beleza. Normalmente, o programa você vai ter que fazer o quê? Prepara receptor, prepara ligante, prepara grid. O Vina não tem aquela parte da grid, mas você precisa calcular o centro, que foi o que a gente fez, tá? Então, a gente calcula o centro, faz a grid. Alguns outros programas vai ter um programa a mais para calcular a grid para depois fazer, tá? O Vina ele faz direto. Para tarefa, gente, tem uma pasta já no Home, treinamento, novo Doc em Prática, tem uma pasta tarefa, tá? Vocês podem copiar. Estou mostrando aqui como copia, CP-R, que aí vocês vão copiar essa pasta para a pasta de vocês. Mostrar para vocês, já tem aqui a pasta tarefa, tá? Que aí vocês não precisam, porque vocês vão ter que utilizar um outro receptor, tá? E aí já tem tudo para vocês rodar o Vina nessa pasta tarefa. Só copiar a pasta, tá? Tá bem tranquilo. Que aí vocês vão fazer. Isso. Bom, nem todo mundo veio na aula, mas espero que estejam assistindo depois. Eu vou parar a gravação agora, colocar lá no YouTube, passar a tarefa da Luciana. Você mandou PDF, né, Lu? Não sei se consigo adicionar. Sim. Mas eu mando no e-mail. Usem esse YouTube aqui para seguir, né? Então, Luciana, muito obrigado mais uma vez por estar compartilhando suas experiências de bioinformática estrutural com a nossa turma de bioinformática. O e-mail da Luciana foi passado aqui, né? E se vocês quiserem migrar aí na carreira de vocês para bioinfraestrutural, você já tem um contatão que é a Luciana para poder ficar contactando. Belezura? Tá bom. Beleza, gente. Então, nos despedindo da gravação aqui, parando a gravação,